for chamado para atuar, você vai ter que opinar, você vai ter que dar o seu parecer. Na maioria das situações, você precisa dar o seu parecer. A depender da finalidade do atendimento que você está fazendo, vai ter que dar o seu parecer. Quais são as sugestões que podem ser feitas ali? Quais são as novas ações que você pode fazer naquela realidade para que seja minimizado as expressões da questão social, por exemplo? Né? Eu sempre falo, né, quando eu dou aula de parecer, que eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim que o parecer é o momento que o profissional aparece. Ela fala, é o momento que ele aparece. Por quê? Porque ele vai se pronunciar. Ele vai dar a sua opinião naquele assunto. E não é qualquer opinião, tá, gente? É uma opinião técnica. É uma opinião fundamentada nos nossos conhecimentos. Tá? Não é o eu acho, o eu penso. Não, tem que ter fundamentação. Tá? Lá baseado nas nossas dimensões que eu acabei de falar. Não é qualquer opinião, tá? É uma opinião técnica e fundamentada. Parecer social, ele tem que ser fundamentado sempre do ponto de vista do serviço social, tá? Com base nos conhecimentos, formulado a partir daquela demanda central para a intervenção do profissional. O pessoal perguntou outro dia sobre nomenclatura aqui. É parecer social, parecer em serviço social, parecer em matéria de serviço social. Depois eu vou mostrar aqui também onde eu tirei base dessa aula, e lá utiliza-se os dois termos, parecer social e parecer em serviço social, tá? Não tem muita diferença que você pode utilizar esses dois termos, tá? Então, o parecer implica, gente, em dar opiniões sobre aspectos que são da nossa competência, da nossa profissão, daquilo que nós temos como conhecimento, das legislações sociais que nós estudamos, das bibliografias que nós conhecemos. Dar a nossa opinião técnica vai ser sempre fundamentado e baseado nesses aspectos, que é competência nossa, é competência do nosso trabalho. Tá? Então, por exemplo, o fato de você dar um parecer social conclusivo, presta atenção aqui, gente, por favor. Isso daqui, inclusive, está no conteúdo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O fato de você dar um parecer conclusivo não significa necessariamente que você vai indicar a medida legal a ser tomada. Eu estou falando aqui especialmente agora, abre uns parênteses, para os peritos judiciais, por quê? O que acontece? Eu vou dar um parecer conclusivo e indicativo, mas eu não vou determinar o que vai ser feito. Eu vou dar sugestões, eu vou dar indicações, eu vou dar indícios do que pode vir a ser feito, tá? Quem decide o que vai fazer ali é o juiz. No início da aula eu falei que eu vi laudo sendo devolvido, e eu vou explicar melhor aqui para vocês, falando aqui principalmente a peritos e peritas nesse momento, que essa aula de parecer é para todos os assistentes sociais de qualquer espaço socioocupacional, tá? Não é só exclusivo para peritos que atuam no sócio-jurídico. Esse momento é específico porque nós, assistentes sociais, não temos autonomia para, no nosso parecer social, escrever que estamos, depois da avaliação e tal, não sei o quê, o benefício deve ser deferido. O benefício tem que ser deferido. Ou então dizer ao juiz que ele deve conceder o benefício. Gente, eu tenho visto uma preocupação muito grande de assistentes sociais que fazem especialmente perícia para o juizado federal especial e trazendo essa carga de decisão para si, como se nós tivéssemos que dar alguma ordem para aquilo que o juiz tem que fazer. E não é assim. Cuidado com o parecer que você tem escrito para juízes. Nós não deferimos benefícios, nós não dizemos ao juiz que ele deve deferir o benefício. Nós não estamos ali para determinar coisa nenhuma, tá? De jeito nenhum. Esses tempos, uma colega veio falar comigo do direct que o juiz devolveu o laudo dela. Devolveu porque ela tinha escrito de uma forma muito direta, muito, como que eu vou dizer, determinada, determinando que ele
deferisse o benefício. Ela falou, mas a pessoa atendia todos os critérios, tanto de renda como de deficiência, de necessidade e tal, então ela escreveu que deveria ser deferido. E neste caso o juiz devolveu porque ele falou, quem determina alguma coisa aqui sou eu. Então, de fato, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é para a gente alinhar a nossa linguagem. A gente usa muito, por exemplo, o termo sugere-se que seja concedido, porque, de acordo com o estudo realizado, assim, 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 a pessoa atende os critérios. Mas tem juiz que não gosta nem da palavra sugere-se, tá? Só pouco. Na verdade, acho que um caso que chegou para mim nessa situação, que ele pediu para não usar o termo sugere-se. Então, assim, a maioria dos pareceres, a gente utiliza o sugere-se em todos os espaços praticamente, porque a gente sempre está falando com outros profissionais praticamente da nossa área. No entanto, no judiciário, ali na área sócio-jurídica, a gente precisa tomar esse cuidado de como você vai enviar um parecer para um juiz, tá? Então, a maioria a gente usa, sugere-se que seja feito isso, isso, isso. Sugere-se, né, o que parece ser melhor naquele momento, quais são as alternativas. Então, praticamente todos utilizam esta palavra, né, no caso aqui. Mas existe um posicionamento, pelo menos de um juiz de um estado aí, que não queria que usasse nem isso daqui. Então, tomem cuidado. Não é porque eu vou dar o meu parecer conclusivo, inclusive ali naquela situação, que eu vou indicar ou determinar qual é a medida que ele tem que tomar, tá? Então, só tome cuidado aí, falando assim especificamente para quem faz perícia social, tá? Então, aí você pode estar se perguntando, então, o que eu devo escrever? O que eu vou escrever? Como que eu vou fazer? A professora Fávero, ela fala que a gente deve expressar claramente a perspectiva profissional em relação àquela situação. Nós vamos dar indícios do que é melhor para ser feito naquele momento. E aí o magistrado vai decidir. Nós vamos trazer ali e apresentar todas aquelas situações que nós conhecemos de forma analisada, de forma fundamentada, mas é ele quem vai decidir. A professora Fávero, ela diz ainda que nós temos que nos posicionar sempre do ponto de vista do serviço social. Nós vamos expressar uma opinião técnica com base no que foi possível avaliar ali naquela situação e concluir naquele momento, sempre com relação, sempre a respeito daquela situação que foi analisada. Então, é a partir dali que nós vamos nos posicionar baseados sempre no ponto de vista do serviço social. Então, a gente não... no sócio-jurídico, especificamente, a gente não toma decisão nenhuma, tá? E nem diz qual é a decisão que o juiz tem que tomar, tá bom? Só cuidado com isso daqui. Oi, Rose, membro da comunidade Lujan, obrigada. Tatiana também é membro, obrigada, viu? Olha só, continuando aqui, então, eu me baseei, como vocês perceberam, bastante na professora Eunice Fávero, né, que ela fala bastante a respeito do parecer, inclusive no sócio jurídico. Falei também do professor Charles Toniolo, que fala bastante sobre parecer e relatório, que eu gosto muito também. Então, continuando aqui, quando a gente vai afirmar, por exemplo, e dar uma conclusão, ou a gente vai dar um parecer conclusivo ou indicativo, você não necessariamente tem que colocar, por exemplo, quais são as ações em determinadas situações, tá, gente? Isso aí é vocês que vão analisar dentro do contexto que você está atuando. Porque você vai falar, a Regiane falou que parecer são sugestões e depois ela falou que não precisa dar sugestão. Não é isso. O que pode acontecer? Às vezes, dependendo de todo o estudo que você faz, mesmo assim, não há elemento suficiente para dar uma determinada conclusão, para você fazer um parecer que seja indicativo para alguma situação, especialmente quando há muitas divergências, quando há muitas situações que se conflitam. Então, você vai apresentar toda a sua análise depois daquela visita, toda a sua análise depois do seu atendimento. Com o novo Eno Probiótico, depois de cada ida ao banheiro, você se sente assim. Tome Eno Probiótico diariamente e ajude a regular sua flora intestinal. É o Eno que cuida do seu número 2.
conclusão relacionada àquele objeto. Por exemplo, demanda outros tipos de estudo, demanda mais tempo de estudo, às vezes você tem menos tempo, de repente você tem prazos curtos e precisa de mais tempo, então você pode, inclusive, solicitar, aí nos casos das perícias, uma dilação de prazo, justificando isso daqui. Com base no estudo, não há como ter elementos suficientes para dar uma determinada posição nesse momento. Exige-se mais estudos, tá? Então, assim, o nosso parecer, ele é conclusivo, ele é indicativo, você vai apresentar sugestões daquilo que pode ser feito, e ele pode ser, a professora Fávero, ela fala que o parecer, ele pode se constituir como parte final, por exemplo, de um laudo social. Ela diz que o laudo social, a professora Mioto, ela vai dizer que o laudo é aquele elemento de prova no processo, a partir do estudo social, e ele apresenta um parecer social. E aí Fávero confirma, ela diz que o parecer social, ele pode se constituir ao final de um laudo. Como, por exemplo, se você vai fazer está fazendo um benefício de prestação continuada, que é o que mais atendo aqui no Juizado Federal Especial, né? E também é o que eu mais utilizo. O que você pode escrever, por exemplo? Vou dar uma sugestão de um parecer de benefício de prestação continuada. Vamos supor que você já fez todo o estudo lá, e aí você vai colocar parecer social, ou você coloca uma conclusão também a partir do laudo ali, não tem problema se você usa conclusão ou parecer, mas tendo um fechamento ali do seu laudo, né, que vai entender-se que é um parecer. Então, após o seu estudo, você coloca. Também é uma forma de começar um parecer, tá? Ó, dessa forma, verifica-se a situação de vulnerabilidade e risco social desta família devido ao fato de não conseguirem se sustentar e nem serem sustentados pela família, visto que a renda per capita apresentada é inferior a 1/4 de salário mínimo, critério exigido para a concessão de BPC. Neste caso, né, não vou usar essa palavra. Diante do exposto, sugere-se a concessão do benefício de prestação continuada, que contribuirá para garantir os mínimos sociais para a sobrevivência dessa família, possibilitando que o requerente continue seus tratamentos para que possa ter uma participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Perceberam? Eu fiz um parecer onde eu citei legislação sem falar da legislação. Eu citei legislação, não. Eu falei da legislação sem citar em si ali, fazer uma citação da legislação. Aqui eu falei da LOAS, vários parágrafos dela, e falei também parte de um artigo aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nessas 3 frases que eu construí em um parecer social. E neste caso aqui eu ainda coloquei, sugere-se a concessão. Se for para aquele juiz que não gosta da palavra sugere-se, você pode colocar, diante do exposto, o requerente atende aos critérios para a concessão do benefício de prestação continuada, que contribuirá, Entenderam, gente? Como que fica interessante um parecer bem escrito, sucinto, fundamentado, porque eu não deixei de falar legislação ali, e apresentei ainda as condições de vulnerabilidade daquela pessoa e que atende o critério para o BPC, certo? Então, olha só, ela ainda fala que o parecer pode ser uma resposta a uma consulta ou a uma determinação, por exemplo, de um judiciário para algum outro órgão que ele peça, vamos supor que ele pede para um assistente social como está sendo a adaptação de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. E aí, essa pessoa vai responder com um parecer dizendo como está sendo essa adaptação. No ponto de vista do serviço social, está sendo assim, assim, assim. Ele está aderindo, não está aderindo, está surtindo efeito, não está, tal. Sugere-se o quê? A continuação, outras possibilidades. Então, nesse caso, você pode fazer só um parecer respondendo a uma pergunta ou algo que ele possa ter perguntado. Uma pergunta ou algo que ele possa ter perguntado é boa, né? Você vai responder a uma pergunta que o juiz possa fazer aí onde você trabalha, ou às vezes você vai só mandar um parecer para algum outro lugar de uma situação que você está atendendo. Não necessariamente o parecer vai vir só ao final de um laudo, pode ser somente um documento. Tá? E pode pedir, por exemplo, como que tá a situação de uma situação de curatela, né? Foi determinada uma curatela com uma família, assim, e aí, de repente, em tempos, ele manda um perito dar
um parecer de como anda aquela situação de curatela. E aí a gente vai fazer essa avaliação e vai enviar um parecer. Tudo bem? Então, o parecer ele pode ser emitido, gente, de várias formas, tá? Ao final do laudo, ao final de relatório. Essa é uma pergunta que fazem muito. Professora, devo colocar parecer no meu relatório? A depender da finalidade do seu relatório, sim, você vai colocar um parecer. Então, não tem como eu falar sim ou não. Depende da finalidade do relatório que você está escrevendo. Pode ser apenas um parecer social, né? Que nem um assistente técnico, por exemplo. O que ele apresenta? Um parecer social técnico. Tá? Ele vai dar o parecer do ponto de vista do serviço social, analisando aquela situação em que o perito atuou. Tudo bem, gente? Tá dando para poder compreender? Tá entendendo a situação? Eu não vi nenhum valeu ainda. Será que é todo mundo novo aqui, gente? Quem já me acompanha aqui sabe que nas aulas de quinta-feira, nas aulas de quinta gratuitas, eu sempre falo que quando eu dou uma informação importante, alguma coisa que foi relevante, que você aprendeu, que fez a diferença aí, que virou uma chave, você coloca valeu, para eu saber que está valendo a pena. Cadê o valeu aqui? Pode sim, Zirene. Tem situações que a gente faz um parecer sozinho, tá? Obrigada, Leandro. Olha só, deixa eu ver que está aparecendo o valeu aqui. Ah, obrigada, Lorena, Carla, Noema. Muito bem, muito bem. Começou a subir os valeu, já sei que tá valendo a pena. Eliana, membro da comunidade, obrigada. Gente, olha só. Quem tá me acompanhando aqui há alguns dias sabe que eu falei que eu estava preparando uma surpresa, né? E eu disse que eu contaria hoje à noite. E eu vou contar para vocês o que eu tô preparando. Esses tempos eu tava fazendo foto, tava lá gravando, sempre mostrando alguns bastidores diferentes aqui. E eu vou compartilhar para vocês o que é que eu estou preparando para vocês. Além das aulas gratuitas de quinta, né, gente? Deixa eu contar para vocês que hoje é a aula de número 80. 80 aulas gratuitas todas as quintas aqui no Instagram e no YouTube. Onde você vê isso, minha gente? Só aqui no Regiane Lujan. Obrigada, Valdirene. Então, eu vou contar para vocês agora e já já a gente continua na aula do parecer. Olha só, presta atenção. Aqui comigo. Quem estava ansioso esperando a surpresa que eu ia contar, vou compartilhar com vocês agora o que eu preparei e estou preparando com muito carinho que vai acontecer. Anota aí, por favor. Abre a agenda. Abre a agenda. Vou dar um segundo para você abrir sua agenda, pegar um papel e uma caneta, para a gente marcar um encontro. Um encontro totalmente gratuito, claro, ao vivo comigo, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Quem está no Instagram é lá no YouTube. Gente, presta atenção. Dia 11 de março, nós teremos aqui a Jornada do Perito Social. Rufem os tambores aí, Jornada do Perito Social. Quem já fez Jornada do Perito Social sabe que é um evento incrível que eu preparo sempre aqui para vocês, com muito carinho. Essa jornada vai ser apenas uma aula. Então, se preparem. Se toda quinta-feira eu já trago conteúdo gratuito aqui para vocês e tem todo esse tipo de conhecimento que eu trago aqui de vários assuntos, então se preparem porque na jornada não será diferente. Estou preparando com muito carinho. Eu quero que vocês agendem, por favor, o nosso encontro. Será um único dia. Vai cair numa segunda-feira, tá? Não vai ser aula de quinta, vai cair numa segunda-feira. Então, eu quero pedir, nunca pedi nada para vocês, gente. Compartilhem todas as informações que eu soltar agora durante essa semana. Serão conteúdos todos os dias, tanto nos stories, como nos directs, como também no feed, que eu sempre coloco. Reels, tem muito conteúdo que eu já solto todos os dias, né? Mas agora vocês vão ter mais ainda. E aí eu quero pedir para vocês salvarem, para vocês compartilharem, comunique o pessoal aí que vocês conhecem, precisa conhecer, que querem aprender. A jornada do perito social vai acontecer dia 11 agora de março. Vai ser numa segunda-feira,
às 20 horas, no canal do YouTube. Aproveita todo o conteúdo que eu vou ir compartilhando nessas próximas 2 semanas. Quero pedir que vocês também encaminhem todas as informações. Gente, se o que eu trago aqui para vocês toda semana é importante, então faça isso. Compartilha com as pessoas que também são importantes para vocês e que precisam aprender tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Para participar da jornada do perito social, no final da aula eu vou disponibilizar um link aqui no chat, tá? Não vou pôr o link agora, senão vocês vão lá pro link e sai da aula e eu vou terminar a aula de parecer, né, gente? Então, ao final da aula, eu vou colocar o link aqui para vocês entrarem lá no grupo de alunos, para eu poder mandar todas as informações para vocês a respeito da jornada. Tudo bem? Shirley, muito obrigada. 11/3 às 20 horas no canal do YouTube. Muito obrigada. A mestrado Alfa já anotou. Ó, Marivete, façam a jornada. É muito bom para quem quer trabalhar com perícia social. Gente, ó, a Marivete que está dizendo, ela é minha aluna. É um divisor de águas. Ontem uma aluna mandou para mim assim, ela falou, Regiane, fazer a jornada com você foi uma virada de chave na minha vida, inclusive na vida profissional. Então eu espero você dia 11, às 20 horas. Não acabei a aula não, viu, gente? Já vou continuar a aula aqui. Fátima, boa noite, professora Regiane. Sim, as suas explicações de grande relevância, de conhecimento. Você sempre está nos ensinando como devemos aplicar o conteúdo dentro de um relatório de perito. Isso, minha gente. Eu trago bastante conteúdo aqui porque eu gosto de estar aqui com vocês. Eu peguei um amor tão grande por ensinar, por dar aula, por compartilhar conhecimento. Então, toda semana estamos aqui. Todos os dias eu estou nos stories e vai ter muito conteúdo a partir de hoje lá naquele Instagram. Então, se você não me segue, já já você corre para lá para me seguir, tá bom? Bora continuar então? Agendado, Tatiana? Muito bem, muito bem. Bora lá. Continuando então a nossa aula. Já fiz aqui a propaganda do que eu disse que faria. Eu estava preparando essa surpresa para vocês. Então não deixem de compartilhar. Dia 11 teremos um encontro aqui. Continuando com o assunto de parecer social. Gente, o professor Charles Toniolo, ele fala que parecer social também é um documento que viabiliza direitos. É a partir do entendimento, da compreensão da realidade, nós podemos orientar, encaminhar, sugerir tomadas de decisão, dar sugestões daquilo que pode ser feito, mostrar caminhos que podem ser utilizados para minimizar aquela expressão. Então, nós precisamos escutar com muita atenção o que aquela pessoa está trazendo para nós. Precisamos ter uma escuta qualificada, uma escuta com atenção, para você entender o que a pessoa está trazendo para você, da realidade dela, da situação dela, para que você entenda quais serão os procedimentos que podem ser adotados ali naquela situação. Eu vou ouvir, quando eu vou fazer perícia, por exemplo, eu paro para ouvir. Outro dia a mulher falou assim, a senhora está com tempo de me ouvir? E eu falei, estou. E sentei na sala e ouvi aquela mulher, ela chorou muito, ela contou situações assim, muito tristes da vida dela. Mas se eu não ouvir com atenção, se eu não ouvir aquela situação como que eu posso dizer? Ouvir com responsabilidade mesmo, sabe? Porque às vezes entra por aqui, sai por aqui, você está preocupado fazendo um monte de coisa, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras visitas, eu tenho... Aquele momento é você e aquele usuário. Então, você precisa ouvir com muita atenção para você buscar aí nos seus conhecimentos o que você pode sugerir, o que você pode fazer para que seja minimizada aquela expressão da questão social. Ele traz, gente, que construir um parecer, olha isso, construir um parecer social exige exercício intelectual. Por quê? Porque ele é o resultado das avaliações que eu vou fazer durante o atendimento. Você vai ouvindo com atenção e ali na sua cabeça já fazendo as mediações, construindo ali na sua cabeça
o que é melhor para aquele momento. Durante o conhecimento da situação, ali, por meio da entrevista, por meio da visita, da observação, da escuta, é por meio desses instrumentos, desse momento, que você vai construindo o seu parecer. Ou seja, gente, você vai construindo ali qual vai ser a melhor direção para solucionar ou minimizar aquela situação. O que você pode fazer para amenizar aquela situação? Você percebe que o seu parecer, ele vai sendo construído à medida que você vai fazendo as conexões ali das situações daquela pessoa com os conhecimentos adquiridos que você tem, com o conhecimento do serviço que a rede oferece, por isso que eu falo que precisa conhecer o trabalho em rede do seu município, para você saber para onde pode encaminhar, quem que pode atender, o que precisa ser feito. O seu parecer, ele é construído a partir das mediações que você vai fazendo, na hora ali, inclusive do seu atendimento, e ele é materializado, ele é oficializado ali na hora que você escreve. Mas ele vai sendo construído durante o seu atendimento. E aí eu percebo o quê? Que acontece muita dificuldade dos profissionais com escreverem, materializarem o parecer social, porque às vezes não investe aquele tempo específico e especial para ouvir de fato o que aquela pessoa está trazendo. Eu repostei esses dias lá nos meus stories, se você não acompanha, comece a acompanhar, uma pessoa que mandou para mim a respeito do laudo que a perita tinha enviado ao juiz. E essa pessoa falou assim, ó, o nome da pessoa estava errado, a data de nascimento estava errada, ela colocou valores de gastos diferente do que a pessoa tinha dito. E ainda assim, fez uma visita, além de fazer uma visita super rápida, depois de passado alguns dias, ficou ligando cada hora para fazer perguntas, porque não tinha a informação que ela precisava na hora de preparar o laudo. Então, isso foi uma escuta qualificada? Isso foi uma entrevista com responsabilidade, ouvindo o que a pessoa está falando, mandar um laudo com dados diferentes, errados até. Gente, o professor falou que o nosso parecer ele é um instrumento que viabiliza direito, o laudo também é. Se você faz um documento de forma equivocada, a pessoa que vai ler aquilo, a pessoa que vai receber, não sabe que você errou. Ela vai tomar a decisão dela naquilo que você escreveu. Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Então, você vai construindo o seu parecer na hora que você está atendendo. Durante a visita, durante a entrevista. Aí, se a pessoa não ouve, a pessoa não observa, não pergunta, não anota, não presta atenção, não conhece de fato aquela realidade, como que vai construir um parecer? A pessoa não se atentou aos fatos, o que ela vai escrever? Isso é uma grande dificuldade também na hora de escrever o parecer. Muitas vezes a falta de percepção para escrever um parecer é porque lá durante o atendimento, a entrevista, todo o acompanhamento, o conhecimento da realidade não foi feito de forma precisa, tá? Então, eu preciso o quê? Minimamente ter um conhecimento da realidade para saber qual é a necessidade daquela pessoa para eu poder o quê? Planejar uma intervenção, para ter um objetivo na construção e no direcionamento do meu parecer. Ah, agora tá chegando um monte de valeu ali. Obrigada. Obrigada, Fátima. Simone falou, não é propaganda enganosa. Ela sabe dos fatos. Ela sabe do nosso feedback. Ah, que legal. Regiane sabe que é uma chave de conhecimentos dentro dos relatórios. Ah, obrigada, gente. Gente, olha essa Paula. A professora bebendo água e eu aqui tomando uma taça de vinho para comemorar a jornada. Gostei, Paula, gostei. Depois vocês vão tudo brindar a jornada. Dia 11, hein, gente? Eu vou falar todos os dias agora aqui para vocês não esquecerem. E, por favor, né, vocês compartilhem isso daí, porque quanto mais gente aqui, mais transformação na vida dos nossos profissionais nós teremos, tá? Paula, tem hora que eu faço isso também, viu? Quando eu vou fazer muitas, a Paula tá dizendo que ela costuma gravar a entrevista com a autorização das partes, por escrito.
onde eu consigo ouvir com mais segurança. Quando eu vou fazer muitas perícias no dia, não recomendo que se faça muitas no dia, tá, gente? Mas como às vezes eu viajo para fazer fora daqui, então eu aproveito para fazer o máximo que eu consigo quando eu tô fora, e aí nesses casos também pego autorização bonitinha, tal, gravo, para eu depois poder fazer com mais tranquilidade. Porque os nossos documentos são viabilizadores de direito. Se eles são feitos de forma inadequada, nós podemos, sabe o quê? Estar contribuindo para que aquele direito continue sendo violado. Então, temos que tomar cuidado, tá? Então, gente, quando nós vamos construir um parecer, nós vamos o quê? Materializar de forma escrita ali na nossa redação as nossas escolhas de intervenção. Qual vai ser a melhor situação ali para resolver, não vou dizer resolver, porque senão seria muito messiânico da minha parte, né? Resolver, acabar com aquilo, não. Mas pelo menos minimizar aquela situação que aquela pessoa está vivendo. Então você não vai escrever qualquer coisa, você vai escrever aquilo que é de sua competência, aquilo que é sua atribuição, aquilo que você julga próprio para aquela situação, para aquela avaliação, a partir do seu conhecimento e daquilo que você viu e ouviu. Então, você vai escrever aquilo que é de sua competência e atribuição. Nada de entrar na atribuição do juiz, que é de decidir. Nós não decidimos nada. Nós sugerimos, nós apontamos, nós mostramos meios e caminhos, tá? Então, a competência do juiz é decidir. Quem decide é ele, não decida nos pareceres judiciais. Vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, o documento que a gente vai escrever, ele vai indicar qual é o melhor caminho para que aquele direito seja viabilizado, para que aquele direito seja mantido ali para aquela pessoa, para a proteção de uma criança, para a proteção de um idoso, para o benefício para alguém. Então, para minimização da expressão da questão social, seja ela qual for, situação de violência, de desproteção, todas aquelas que se manifestam ao longo dos nossos atendimentos. É sobre isso que você vai escrever. Sabe por quê? O outro profissional, ele vai utilizar da atribuição dele baseado naquilo que eu escrevi. Vou melhorar isso daqui. O juiz, ele vai usar a atribuição privativa dele, que é de decidir, baseado naquilo que eu escrevi. Então, se eu escrever de forma inadequada, de forma equivocada, se eu escrever de qualquer jeito, de repente ele toma uma decisão que vai mais prejudicar aquela pessoa do que favorecer. Mas ele decidiu com base no que estava escrito, então eu preciso tomar conta daquilo que eu vou escrever. Porque cada um tem uma área de conhecimento, cada um tem uma atribuição, cada um tem uma responsabilidade. Então, o juiz, vou usar o juiz, que é o que a gente mais utiliza aqui, é o que eu mais faço. O juiz, ele vai se apropriar do meu conhecimento, ou seja, ele vai conhecer o meu conhecimento, ele vai ler aquilo que eu escrevi e ele vai produzir um novo conhecimento, baseado no quê? Naquilo que é a atribuição dele. Ele vai identificar o meu conhecimento. A partir daquilo será construído um novo conhecimento, o meu junto com o dele. Vocês estão conseguindo compreender a responsabilidade que é isso? Nós, por exemplo, enquanto peritos, o juiz ele vai analisar o parecer do assistente social perito. E aí ele vai exercer a função dele, que é decidir, que é ordenar, que é determinar, baseado na construção do nosso conhecimento. Entende, gente? Isso é de muita responsabilidade. Não só no sócio jurídico, mas qualquer tipo de parecer que você vai escrever para qualquer espaço socioocupacional. O outro profissional, ele vai conhecer ali qual foi a sua análise, ele vai se apropriar do seu conhecimento para produzir um novo conhecimento, uma ação a ser desenvolvida para minimizar aquela situação de desproteção, por exemplo. Tudo bem, gente, até aqui? Obrigada, Valdirene. Professora, esse instrumental gravar fica de uso apenas do perito? Sim, apenas do perito, e eu, particularmente, depois já apago, deleto e já encerro ali o meu compromisso com essa situação.
mas o documento pode ser anexado, inclusive, ao processo, tá? Outra coisa aqui, Valdirene, informações riquíssimas. A Márcia, a Vânia, professora, eu só consegui chegar agora, a aula vai ficar gravada? Ó, é o seguinte, as minhas aulas de quinta, elas são gratuitas, ao vivo, às 20 horas, livre para todo mundo. Ela fica disponível aqui no YouTube por apenas 24 horas, tá? Depois eu retiro do YouTube. Eu gosto, gente, de compartilhar conhecimento de forma gratuita, mas eu deixo apenas 24 horas para poder compartilhar isso aqui com vocês. Depois eu tiro do YouTube de forma livre e aí vai apenas para a comunidade Lujan. É uma comunidade fechada que eu tenho aqui no YouTube. E aí vocês podem ter acesso a essas aulas na íntegra, assistir quantas vezes quiser, mas para isso precisa ser membro da comunidade, tá? Ao vivo, aqui no YouTube, gratuitamente, para democratizar o estudo, apenas por 24 horas, tá bom? Então, olha só. É isso mesmo, Marivete, importantíssimo, ó. Sempre leio com cuidado os processos, para saber o que perguntar para o usuário para produzir o laudo e, posteriormente, o parecer. É neste momento que a gente vai construindo o nosso parecer. A partir do momento que você sabe o que você vai perguntar, você sabe o que você precisa conhecer, você sabe o que você precisa observar, analisar. Então, importantíssimo. Tem sim, Noema? Tem sim. Lá, ela está perguntando se no curso que ela tem comigo, se tem modelo de autorização. Tem, lá no módulo bônus, tá? Então, como eu estava trazendo aqui com relação ao juiz, ele vai exercer a função dele, que é decidir a partir do conhecimento que ele conhecer do que nós estamos escrevendo. Ele vai se basear ali, por isso que o perito chama auxiliar da justiça, porque nós vamos levar um conhecimento que ele não tem, e aí sim ele use a autoridade dele, ele use o poder de decisão dele, sempre baseado naquele elemento de prova que nós levamos. Então, a responsabilidade de decidir é exclusiva do juiz. Não esqueçam disso na hora de fazer o seu parecer, não vai determinar nada lá que vai ser devolvido o seu laudo, tá? Ele quem vai analisar, examinar, ponderar, decidir, cabe a ele decidir. E cabe a nós escrevermos aquilo que é de nossa competência. Tudo o que diz respeito à matéria de serviço social para viabilizar um direito. É a partir dessas dimensões que constitui o serviço social que nós vamos produzir o nosso conteúdo, nosso laudo, nosso parecer, o relatório social, que é muito mais utilizado aí pelos assistentes sociais. Os relatórios podem sim acompanhar um parecer social, e aí nesse caso o parecer também é construído baseado em toda essa aula que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, nossos pareceres, gente, eles precisam ser bem escritos, bem fundamentados, porque eles vão revelar o modo de ser, o modo de pensar do assistente social como profissional, da profissão, e revela também, gente, toda a nossa categoria. Então, a gente precisa tomar cuidado. De certa forma, nós representamos toda uma categoria. Então, quando você vai escrever um documento técnico, quando você vai fazer um parecer social, você está revelando ali o modo de pensar baseado na matéria de serviço social. Quando você escreve, você também está representando uma categoria. E a gente precisa tomar cuidado com isso. É o nosso nome, é a nossa matéria, é a nossa profissão, é o espaço socioocupacional onde a gente atua. Tudo diz a respeito de você, de quem você é e de quem você representa. Então, eu pego muito no pé, minhas alunas sabem, eu pego muito no pé para que se escreva muito bem, para que tenha minimamente conhecimento das noções básicas da língua portuguesa. Não é um mero capricho, gente, é uma exigência. É uma exigência de produção textual. Sabe por quê? De que adianta, fala aqui para mim, de que adianta um relatório, um laudo, um parecer carregado de saberes fundamentados, mas carregado de erros, sobrecarregado de erros?
O que eu pego de laudo, sem vírgula, sem ponto, sem um monte de coisa numa linha só, vários assuntos num parágrafo só. Então, é que eu falo, eu não consigo entender. Você imagina para quem for enviar, né? Então, assim, tomem cuidados com acento, com a linguagem básica mesmo da língua portuguesa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não dá para escrever de qualquer jeito, tá? Cuidado com isso. Isso é a sua imagem, é a imagem da sua profissão, do espaço onde você trabalha. Então, não adianta um documento cheio de saberes e cheio de erros. Concorda, gente? Vai evidenciar muito mais os erros do que o saber que você colocou ali. Então, todo esse processo comunicativo também é um processo social. A gente precisa ter esse cuidado também nas mensagens que nós vamos enviar. Elas são lidas por outras pessoas. Muita gente tem acesso àquilo que a gente escreve. E nós precisamos minimamente escrever bem. Somos profissionais de nível superior. Valeu, 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 obrigada. Solange, você é a melhor, obrigada. Vânia, ela está perguntando a diferença de um parecer para um laudo. Vânia, lá no YouTube meu tem aula de um e de outro, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Hoje você aprendeu o que é parecer. Depois você vai lá no YouTube e assiste o que é o laudo, que aí você vai ver bem a diferença entre eles, tá? Eu posso preparar uma aula de laudo mais pra frente aqui, tá bom? A Fátima disse assim, eu confesso que diante desses detalhes eu iniciei a minha trajetória de perita, mas sempre observei como o perito deve se pronunciar para não ser devolvido. É isso mesmo. A Noemi assina embaixo. É isso, gente. A gente precisa... Desculpa, mas eu preciso falar sobre conhecer as noções básicas da língua portuguesa. Porque às vezes eu pego cada documento, cada laudo, falo, não, gente, vamos dar uma melhoradinha, porque até tem boa intenção no que está escrito, tem bastante conhecimento, está embasado, trouxe uma análise boa ali da situação. Mas os erros atrapalham, vai chamar mais atenção. Então eu preciso ser clara, eu preciso ser objetiva, eu preciso saber escrever bem, porque outras pessoas vão ler os nossos documentos. Muita gente vai ler, um juiz vai ler, o pessoal do Ministério Público, advogados, eles vão ler. E aí pode ser que venha a ter uma interpretação equivocada simplesmente por erros de português, tá? Então, bora tomar cuidado com isso, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Meu Jesus, faltam só 3 minutos. Vou deixar uma dica importante aqui para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Algumas palavras que você pode utilizar para começar o seu parecer social. Muito bem, muito bem. Gente, depois eu leio todos os comentários, tá? Às vezes aqui não dá muito tempo. Mas obrigada pela participação de vocês, obrigada pelos comentários, obrigada pelas curtidas, obrigada pela presença. Não se esqueçam do nosso compromisso. Deixa eu falar as palavras para iniciar um parecer e depois eu vou colocar o link aqui nos comentários para que vocês, então, cliquem e entrem no grupo onde eu vou mandar as informações da jornada do perito social, tá bom? Olha só, vamos lá. Você já escreveu todo o seu laudo, ou você escreveu o seu relatório, e você vai fazer uma conclusão, você vai fazer um parecer social. Você pode escrever dessa forma. Dessa forma, falei sem querer e acabou sendo. Dessa forma, e aí você continua escrevendo, você pode colocar deste modo, conforme estudo realizado, e aí você continua, tá? Porque eu não vou dar o parecer inteiro, é só para começar, para te animar, tá bom? Outra frase. Conclui-se que, diante disso, taranã, taranã. Vocês continuam. Outra. Com base no que foi exposto, você pode até colocar um sugere-se, entende? Outro. Diante do exposto, considera-se, ressalta-se a importância, aponta-se. Esse aponta-se a gente usa bastante, que nem lá para o juiz que não gosta do sugere-se, o aponta-se é uma palavra boa que pode ser substituída, tá bom? Obrigada, Lívia. Obrigada, Lorena. Obrigada, gente. Então, olha só. Partindo para o final da nossa aula, já deixei até algumas palavras aqui que pode iniciar o seu parecer. Ao longo dessa semana, nós teremos posts sobre parecer social, então não deixe
de ver os meus posts, meus stories. Não deixe de compartilhar. E agora, nesse momento, eu vou colocar o link do grupo exclusivo para as pessoas que querem participar da jornada do perito social. Mas só entra se você quiser participar de uma baita aula que eu darei no dia 11 de março, às 20 horas, no canal do YouTube. Não esqueçam de compartilhar essa informação. Se vocês já gostam das aulas de quinta gratuita que eu dou aqui, vocês vão gostar muito mais da jornada do perito social, que também será gratuita, tá, gente? Também é gratuita. Eu falei, eu até mostrei nos meus stories esses dias, eu falei, eu vou dar uma aula gratuita, assim. Aí uma pessoa que não me conhece, por isso que eu perdoo facilmente, a pessoa não me conhece, ela disse, o golpe tá aí, cai quem quer. Gente, na hora eu confesso que eu fiquei um pouco brava. Mas eu falei, é a ignorância da pessoa que não conhece, né? A pessoa ainda está na ignorância, não conhece que, de fato, toda quinta-feira, há 80 semanas, eu dou aula gratuita aqui todas as semanas. Compartilho conteúdo gratuito todos os